Assunto e vamos aqui para Brasília. Isso porque Rodrigo Dias foi reeleito presidente do Diretório Regional do PSB no Distrito Federal. Ele está aqui no estúdio para conversar com a colunista Isadora Teixeira. Na pauta, além de saber qual a prioridade do partido para os próximos anos, ele fala sobre as eleições para o governo do Distrito Federal no próximo ano. Muito boa tarde a vocês. Isadora Teixeira, nossa colunista, vai conduzir a entrevista. Ela que é especialista em Distrito Federal. Passo a bola para você, Isa. Oi, Neila. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim Metrópolis. Boa tarde, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Isadora. É um privilégio estar aqui no Boletim Metrópolis. Rodrigo, eu começo essa entrevista falando sobre a reeleição, a sua reeleição à frente do Diretório Regional do PSB aqui no Distrito Federal. Você vai ter mais 3 mandatos à frente do partido. Quais serão as prioridades nesse período? Isadora, primeiro dizer que é uma honra, é um privilégio aí poder continuar como presidente do PSB do Distrito Federal, um partido das dimensões do PSB, um partido que já teve o privilégio de governar o Distrito Federal. E falando em próximos desafios, eu diria que o nosso grande desafio que a gente tem aí pela frente, que são as eleições de 2026, é justamente a gente voltar a governar o Distrito Federal. Acho que o processo das eleições agora do Congresso de sábado foi tanto um processo de recondução dessa direção, quanto foi um processo também de consolidação da nossa pré-candidatura ao governo do Distrito Federal, na figura do nosso querido amigo e companheiro Ricardo Capelli, que tem encampado, encabeçado aí, liderado o nosso time aí para as eleições de 2026. Eu acho que junto com esse desafio é a gente buscar também, eu digo que eu vou exercer um desafio aí diuturno de buscar a unidade, a construção da unidade do campo progressista, né? Que a gente acredita que a gente precisa caminhar em 2026 com esse campo unido, esse campo construindo uma candidatura unitária para 2026. É isso que eu já pergunto para o senhor, Rodrigo. Como o senhor já adiantou, né, o Ricardo Capelli, que foi interventor da segurança pública aqui do Distrito Federal após os episódios dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, foi lançado agora como pré-candidato a governador do Distrito Federal. O Ricardo Capelli, atualmente, ele preside a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ou seja, ele é integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já existe conversas, já existe alguma consolidação do apoio do PT para a candidatura do Ricardo Capelli? Eu acho que, assim, primeiro, conversas né? Eu acho que o Congresso nosso também sinalizou muito isso, inclusive com a presença de representantes do campo político, né? Teve lá presente o presidente do PT, o presidente do PV, a nossa querida senadora Leila Barros, que é a presidente do PDT, teve presente PCdoB, Rede, Cidadania só não esteve presente porque o Cristóvão estava viajando na oportunidade, enfim, convidamos o PSOL também. Então, isso tudo demonstra essa nossa busca mesmo por esses diálogos, essa nossa busca pela unidade. E o que a gente tem percebido assim, é que o presidente Lula também está cada vez mais entusiasmado com essa pré-candidatura. Ele, inclusive, tem cada vez mais convidado Ricardo Capelli para participar das agendas com ele. Inclusive, esteve ontem mesmo numa agenda com o presidente Lula e com o nosso vice-presidente Alckmin. E eu acho que é o caminho natural, né? Eu acho que hoje ainda não temos isso consolidado, mas assim como o PSB, a nível nacional, deu essa sinalização para o Partido dos Trabalhadores, foi o primeiro partido que apoiou o presidente Lula nesse processo dessas últimas eleições, ofereceu a vice-presidência, que tem cumprido um papel importante para o presidente Lula. Eu acredito que há total tendência aí da gente buscar uma unidade com esse campo e temos muito apreço aí pelos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Tenho certeza que eles vão ter uma escuta sensível aí a essa nossa candidatura. Rodrigo, em relação às eleições para deputado distrital, na última campanha o PSB elegeu uma deputada, que é a Deise Amarilho. Como é que vocês pretendem ter um protagonismo maior nessas eleições? Como é que vocês têm trabalhado para poder eleger mais parlamentares? Perfeito. Eu digo, Isadora, que tudo é fruto de uma caminhada, né? Acho que a eleição de 2022
2022, que foi a eleição passada, o PSB cumpriu um papel importante, né? A gente elegeu um deputado federal, que agora foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o nosso ex-governador Rodrigo Hollenberg, com mais de 136 mil votos que foram dados ao Partido Socialista Brasileiro. A gente elegeu a nossa deputada Deise Amarillo, que tem feito um trabalho brilhante na Câmara Legislativa, na defesa do nosso sistema único de saúde, e é importante frisar que também as nossas chapas apresentaram um grande percentual de renovação, né? A nossa própria chapa de deputado distrital, mais de 60% da chapa foram candidatos pela primeira vez, inclusive a própria deputada Deise Amarillo. Então a gente agora está trabalhando assim, tanto no processo de reeleição desses quadros, tanto do nosso ex-governador quanto da nossa deputada Deise Amarillo, como vimos conversando com outros quadros, com quadros que representam esse sinal que o PSB tem dado para a sociedade também, que é um sinal de renovação da política, para que a gente consiga construir aí não só uma deputada e um deputado, mas sim uma bancada de deputados distritais e deputados federais aí para a nossa cidade e para o nosso partido. Presidente, para a gente concluir, qual é a diferença entre o PSB dos demais partidos que se apresentam hoje no país? Eu acho que o PSB ele tem dado uma sinalização importante para a sociedade e para o campo progressista. A gente vai ter nosso Congresso Nacional, inclusive, que vai acontecer agora, no final de maio, início de junho, que vai conduzir o nosso prefeito João Campos para a presidência do partido a nível nacional. Então, o PSB tem demonstrado que se a sociedade passa por um processo dinâmico de mudança, de renovação, de oxigenação, as dinâmicas do mundo do trabalho mudou, as dinâmicas da comunicação, elas têm mudado, então os partidos também têm que se permitir mudar as suas dinâmicas partidárias e oxigenar essas dinâmicas partidárias. Eu acho que tanto a sinalização da minha recondução aqui localmente, hoje eu sou o presidente mais jovem do campo progressista, quanto a condução do nosso presidente nacional, João Campos, elas sinalizam isso, que o nosso campo ele precisa ser oxigenado, ele precisa passar por uma mudança, precisa que uma nova geração assuma esse protagonismo, pois a sociedade mudou, os partidos precisam mudar também. Presidente, uma última questão. O senhor chegou a citar a presença da senadora Leila Barros na convenção que teve no último sábado, né, do Diretório Regional do PSB. E é curiosa essa presença, porque eu lembro aqui que a senadora foi eleita pelo PSB em 2018, certo? Foi eleita pelo PSB, só que ela deixou o partido pouco depois e o partido chegou a processar a senadora para que ela pagasse R$102 mil que o PSB cobrava à época, porque ela não teria pagado a contribuição partidária prevista para todos que têm mandato dentro da sigla. Vocês fizeram as pazes? A gente sempre teve uma relação muito amistosa com a senadora Leila. Eu comentava contigo aqui antes da entrevista, eu tive o prazer de trabalhar com a senadora Leila no mandato dela de Senado. Inclusive, foi quando eu fui conduzido pela primeira vez como presidente do partido. Então, a gente sempre teve um respeito, um carinho muito grande com o mandato da senadora. Eu acho que tudo que se passou ali nesse momento são águas do passado. Eu tenho certeza que a gente tem muitas condições de caminhar juntos e também reconduzir aí a nossa senadora Leila para o Senado Federal em 2026. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que nos acompanharam.